Opa, aqui é o professor Guilherme Neves, professor de matemática, estatística, raciocínio lógico e matemática financeira há mais de 15 anos e sou fundador da Escola de Exatas. E nesse vídeo eu vou te explicar como que a alfabetização matemática é o caminho para você se tornar um gabaritador das matérias de exatas nos concursos públicos. E por que você precisa se tornar um gabaritador das matérias de exatas? Olha só, eu não sei qual é exatamente o concurso que você almeja, mas digamos que seja Polícia Federal, Receita Federal, TCU, CGU, algum fisco municipal ou estadual. Bom, se essa é a sua situação, se você pretende se tornar um funcionário público de algum órgão que paga um alto salário, você precisa se tornar um gabaritador das matérias de exatas. Eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, no concurso da Polícia Federal de 2018, foram cobradas 10 questões de estatística e 10 de raciocínio lógico. No concurso seguinte, de 2021, foram cobradas 12 questões de estatística e 12 questões de raciocínio lógico. Então veja que a quantidade de questões aumentou de um concurso para outro. E não fica por aí. Não apenas a quantidade de questões aumentou, mas sim o nível de dificuldade dessas questões. E é fato que os alunos, na grande maioria dos casos, normalmente já conseguem gabaritar com facilidade matérias como direito constitucional, direito administrativo, que são matérias batidas em praticamente todos os concursos do país. E para que você possa deixar os seus concorrentes para trás, que já estão gabaritando essas matérias mais comuns, como constitucional e administrativo, você precisa fazer algo a mais do que eles. Ou seja, além de você ser um excelente aluno lá em direito constitucional e administrativo, por exemplo, você precisa, como eu acabei de falar, dar um passo além. Você precisa se tornar um excelente aluno nas matérias de exatas se você quer entrar naquele 0,1% que é aprovado dentro das vagas. Como eu acabei de mostrar um exemplo aqui da Polícia Federal, vou te dar um outro exemplo. Foi autorizado o concurso para auditor fiscal de Belo Horizonte. E já temos o projeto básico desse concurso. Já foi avisado que nesse concurso para auditor fiscal de Belo Horizonte serão cobradas 30 questões. 30 questões de matemática, estatística e raciocínio lógico. E não apenas 30 questões. São 30 questões com peso 2. Ou seja, essas questões valem 60 pontos na prova para auditor fiscal de Belo Horizonte. E os exemplos são inúmeros. Se você pegar aí o edital para auditor fiscal do Ceará, você vai ver que eles cobraram raciocínio lógico, matemática financeira, matemática e estatística. Então é fato, se você quer passar em um excelente concurso para ganhar 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais, você precisa se tornar um gabaritador das matérias de exatas. E o que é que a alfabetização matemática tem a ver com isso? É o seguinte, para você estudar as matérias desses concursos, você precisa construir uma forte base matemática, que eu apelidei de alfabetização matemática. Então, quando um aluno quer, por exemplo, Guilherme, eu quero me preparar aqui para o concurso da Polícia Federal. Ótimo, lindo. Só que, para você se preparar para o concurso da Polícia Federal, você vai precisar aprender raciocínio lógico e matemática e estatística. E a estatística é uma matéria bem avançada. E aí, muitos alunos caem nesse erro de querer aprender estatística sem construir uma base matemática antes. Então, eles vão lá, baixam o edital do concurso da Polícia Federal e querem aprender exatamente o que está ali naquele edital. E não dá para prosseguir desse jeito. Por quê? Porque existem muitos assuntos que estão implícitos naqueles conteúdos, principalmente a base matemática. O edital da Polícia Federal, por exemplo, não precisa especificar que você tem que saber fazer contas, né, com números decimais, com frações, com a equação do primeiro grau, com a equação do segundo grau e assim por diante, com combinatória ou probabilidades, eles até colocam lá no edital, mas no caso de estatística eles não precisam especificar. Um exemplo clássico foi agora a prova de 2021 da Polícia Federal. Eles colocaram lá o conteúdo de estatística e não deixaram explícito que o aluno precisava saber, por exemplo, derivada integral. E foram cobradas, se não estou enganado, umas 6 questões de estatística que envolviam cálculo integral. Então, para você aprender essas matérias mais avançadas, principalmente de estatística, matemática financeira, você precisa construir
uma forte base matemática. Ou seja, você antes de querer encarar esses editais, você precisa dar um passo para trás. E esse passo para trás, como eu acabei de dizer, eu apelidei de alfabetização matemática. E o que é então a alfabetização matemática? É um conjunto de assuntos da matemática do ensino fundamental que você precisa dominar antes de querer encarar a estatística, a matemática mais avançada e a matemática financeira. Por que isso? Porque eventualmente você estará lá estudando estatística ou matemática financeira e vai precisar fazer alguma continha, alguma equação envolvendo logaritmos. Ou você vai estar lá estudando algum assunto de estatística e vai aparecer uma função quadrática, uma função do segundo grau. E aí o professor, no meu caso, eu tenho que parar a aula de estatística para ensinar essas ferramentas de matemática que muitos alunos não aprenderam. E aí eu decidi criar esse programa, conhecido como Alfabetização Matemática, que é um programa onde você vai lá e constrói a sua base matemática. Então, de novo, o que é que você estuda na alfabetização matemática? Você estuda os assuntos do ensino fundamental que servem de base, de alicerce, para que você aprenda os assuntos mais avançados de matemática, de estatística e de matemática financeira. Então, quando você abre algum edital, por exemplo, você abre o edital da Cefaz Espírito Santo, que foi publicado há pouco tempo. Lá no edital da Cefaz Espírito Santo foram cobrados raciocínio lógico e matemática financeira. Só que lá no edital de matemática financeira, ele não vai especificar que você tem que saber a equação do primeiro grau, que você tem que saber a equação do segundo grau, que você tem que ter noções de PA e PG, de progressão aritmétrica e progressão geométrica, que você tem que saber um pouquinho de logaritmos, tem que saber raiz quadrada, tem que saber fazer conta com número decimal. Ou seja, quando o edital de um concurso é publicado, o elaborador, da prova, ele parte do pressuposto de que você é alfabetizado em matemática, ou seja, de que você já construiu essa base, ou seja, ele parte do pressuposto que você já tem o alicerce necessário para poder encarar essas matérias mais avançadas, como estatística e matemática financeira, beleza? Então, bota isso na sua cabeça. Se você pretende se tornar um candidato que vai entrar como protagonista nas provas, ou seja, que não vai virar estatística, não vai ser mais um candidato lá reprovado. Se você quer entrar nos 0,1% que são aprovados dentro das vagas desses grandes concursos, e você, de novo, quer se tornar um gabaritador das matérias de exatas, eu aconselho que você dê esse passo para trás e construa a sua base. Primeiro, alfabetize-se em matemática e aí sim o caminho vai ser muito mais fácil para vocês. Bom, se você quer acompanhar um pouco mais do meu trabalho sobre esse processo de alfabetização matemática, inscreva-se aqui no meu canal e também me siga lá no Instagram, @Prof. Guilherme Neves. Eu publico materiais diariamente te ensinando esse processo de alfabetização matemática para você se tornar um gabaritador das matérias de exatas. Um forte abraço!